cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas, minha família, meus amigos e minhas amigas que estão ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Estamos aqui para falar do nosso Vascão, do nosso amor em comum. Já peço para vocês acompanharem o nosso vídeo até o final. Tem muito conteúdo que eu vou trazer para vocês. Tá, gente? Embora a gente não esteja jogando nenhum campeonato, embora o Vasco não tenha anunciado nenhuma contratação até o momento, o mercado da bola se encontra bastante agitado, os bastidores do Vasco, tem muita notícia que a gente vai trazer aí, pelo menos aí que eu separei aqui, pelo menos 8 tópicos diferentes, 8 assuntos diferentes para a gente estar falando. Então, dito isso, você que chegou aqui pela primeira vez ou que já vem acompanhando o nosso trabalho, mas não é inscrito, para ambos aí serve, né? Se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso crescimento, ajuda muito aí, né, a nossa evolução aqui na plataforma. O botãozinho aí escrito inscrever-se, pronto, você apertou esse botão, acabou, não vai gastar nada, né? E já vai estar ajudando bastante o nosso canal. Deixa aquele famoso like também para o YouTube recomendar o nosso vídeo, né, para mais pessoas assistirem. Dito isso, vamos começar a falar do que nos interessa, que é do nosso Vasco. No dia de hoje, nessa quinta-feira, 21 de dezembro, mais alguns jogadores começaram a ser vinculados, ventilados, né, aqui no Vasco da Gama, né? Muitos nomes de atletas aí começaram a ser vinculados junto ao nome do Vasco, que estaria especulando alguns jogadores. Dentre eles aí estamos falando aí de Everton Ribeiro, isso mesmo, gente, Everton Ribeiro ali, meia atacante do Mulambo da Gávea, o nosso maior rival. O zagueiro Gil, que está terminando seu contrato lá com o Corinthians. O zagueiro do Santos, Joaquim, né? Tem a situação do atacante David do São Paulo e do zagueiro Kaká do Atlético Paranaense. Esses 5 nomes aí ganharam, né, notoriedade nas páginas aí, do jornalismo esportivo referentes ao Vasco da Gama. O nome do Kaká é bem verdade que há alguns dias já foi ventilado aqui no nosso clube. Então vamos começar aí pelo início, né? Brincadeiras à parte, gente, é o seguinte. O caso de Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tem contrato terminando com o Mulambo da Gávea agora, dia 31 de dezembro, né? Daqui 10 dias, para ser mais exato, né? Acaba o contrato do Everton Ribeiro lá com o Flamengo. Ele tem 34 anos, 1,74 m, jogou 60 jogos na temporada, anotou apenas 3 gols e 7 assistências, tá, gente? Esses aí seriam, assim, em média, né, os números do Everton Ribeiro. Dito isso, lá no Urubu é dado como certa a renovação de contrato do meia atacante. Já aqui no Vasco existe aí uma sondagem, uma certa especulação, mas nada em concreto, nada em oficial. Já falando do zagueiro Gil, ele também tem contrato terminando com o Corinthians agora no fim do ano. Notícias lá de São Paulo afirmariam de que ele estaria muito perto de assinar com o Santos, que vai jogar a Série B no ano que vem, mas nada ainda em concreto até o momento. E o Vasco teria feito aí a mesma situação, uma sondagem, né, gente? Lembrando que o zagueiro Gil já se encontra com seus 35 anos de idade. O zagueiro Joaquim é um jogador ali que foi até uma certa surpresa positiva na temporada para a equipe do Santos, porém a equipe acabou caindo, né? Com isso, alguns jogadores devem deixar o elenco. Com isso, o Vasco teria sondado a situação dele. Também nada de oficial. Lembrando que esse Joaquim, gente, é aquele mesmo que jogou no Cuiabá há pouco tempo. A situação do David, na minha opinião, eu acho que é uma cavada aí do seu empresário, né? Porque ele tem contrato com o Internacional de Porto Alegre, está emprestado para o São Paulo. O contrato de empréstimo dele com o São Paulo acaba daqui uns 10 dias, mais ou menos, né? Com isso, né, eu acho que o empresário do atleta tentou meter essa cavada aí com essa notícia na mídia aí, porque sinceramente os números do atacante David, com todo respeito à pessoa física dele, não dão credenciais para ele vir aqui no Rio de Janeiro vestir a camisa do nosso Vasco, sinceramente. Tanto que não dão que o próprio São Paulo não vai renovar o contrato de empréstimo com o atleta. Então tá na cara. E se fosse também números aí exorbitantes, se o atleta jogasse tanto assim, o Internacional também não teria emprestado o jogador. Então, sinceramente, eu acho que não tem nada a ver. O nome do Kaká pode ter um pouco a ver, porque o Kaká é o zagueiro ali do Atlético Paranaense, né? O Alexandre Matos há poucos dias estava trabalhando com o Kaká, conhece o atleta, o seu staff,
pode ser que exista algum tipo de negociação. Então, de momento, são esses cinco nomes novos aí que estão circulando, né, em relação a esse mercado da bola aqui em São Januário do nosso Vasco da Gama. Dentro dessa situação é o seguinte: até o momento nós teríamos aí 4 atletas, tá, gente? 4 atletas quase certo de fechar com o Vasco ali, de certa forma, entre aspas, aí apalavrado, faltando apenas o Pix ou de repente o aval da 777. Que jogadores são esses, Álvaro Silva, que ninguém fala deles? Então, gente, é o volante Souza, que já praticamente se colocou dentro do Vasco, só falta a 777, o Ramon Dias, darem o aval, né? Se vão querer fazer um contrato de produtividade com o volante, com o meio-campista, cria da base do Vasco ou não. Então essa é uma contratação que até o momento está dada, entre aspas, como quase certa. A contratação do volante Fernando também, porque o jornalista espanhol que afirmou que Fernando iria rescindir com o Sevilha para assinar com o Vasco em janeiro, quando ele deu essa notícia, Fernando ainda tinha contrato com o Sevilha. Ele foi rescindir o contrato dele com o clube espanhol alguns dias depois. Então a informação lá do jornalista espanhol até o momento está batendo. E se realmente estiver batendo, Fernando seria um jogador aí que também poderia chegar para fechar na meia cancha do nosso Vasco, juntamente com o volante Souza. O terceiro jogador seria a situação do zagueiro Benjamin Kusevich, o zagueiro chileno, já jogou no Palmeiras, que atualmente joga no Coritiba, né? Vem sendo muito especulado aqui no Vasco. Só que hoje saiu uma notícia aí de que Kusevich já estaria palavrado com o Vasco, já estaria tudo certinho para ele vir jogar no Vasco com um contrato de 1 ano por empréstimo, com a opção fixada ali ao término do contrato, para o Vasco comprá-lo em definitivo ou não. Fato é que saiu a notícia no dia de hoje que o Vasco e o zagueiro Kusevich aguardam, né, a decisão, o aval da 777, mais uma negociação travada aí nas mãos da 777. E uma outra negociação também, que vem essa informação lá de São Paulo, que a gente conseguiu apurar, é de que o meio-campista Alisson, né, que joga no Tricolor Paulista, pode pintar aqui no Vasco, que ele também estaria ali apalavrado, não digo apalavrado, mas estaria bem adiantada a negociação. Gente, não vou entrar no mérito aqui se deve contratar ou não, estou apenas trazendo a informação para vocês, tá, gente? E é o seguinte: outros atletas que ainda são ponto de interrogação, mas podem pintar no nosso Vasco sim, por que não? São eles aí o Alexander Aravena, né, que a Universidade Católica já estipulou o valor pelo atleta, já estaria ali a negociação bastante avançada, estaria esbarrando mais uma vez na questão financeira, que depende da 777. Tem a situação aí do Herman Pezzella, né, o zagueiro do Betis, que agora há pouco eu acabei de assistir a partida ali que o Betis empatou pelo placar de 1-1 no Campeonato Espanhol com a equipe do Girona. Herman Pezzella estava jogando, jogou titular, é um grande zagueiro. Essa contratação eu, Álvaro Silva, acho difícil, não pelo jogador, que é um grande jogador, justamente por isso, por ele ser um grande jogador, por ele ser titular da equipe do Betis, jogar La Liga, primeira divisão da Espanha, eu acho difícil, né, gente, ele pintar no futebol brasileiro, mas vamos aguardar. O meio-campista Alan pode ser que aconteça, ele já sinalizou interesse de retornar a jogar no Vasco da Gama. E também tem a situação do atacante do Liverpool do Uruguai, Luciano Rodrigues, né, que é um jogador, entre aspas, aí barato, que também estaria esbarrando na questão da SAF, da 777, da aval. Diante de todas essas especulações, essas situações envolvendo o mercado da bola, saiu uma notícia hoje que a SAF do Vasco, a 777, leva em torno de uma semana a 10 dias, né, para avaliar a contratação de um atleta, por exemplo, ou seja, para 777, ou seja, para dar o aval aí para a contratação, vamos dar um exemplo aí, do meio-campista Fernando, né, ex-Sevilha. A 777 levaria aí 10 dias com seus trâmites, né, faz reunião aqui, faz reunião ali, analisa isso, analisa aquilo, e conversa e fala e não sei o quê, para aí sim definir se contrata ou não o atleta. Então isso aí, né, pode ser um problema para o Vasco nessa janela de transferências. Aí tem muita gente aí dando ataque de calcinha, vem aqui no canal fazer gracinha nos comentários, falando que eu estou reclamando, que a janela nem abriu ainda e ninguém contratou. Pois é, gente, só que é o seguinte, para quem aí é mal intencionado, vem tumultuar aqui, eu vou dar o meu parecer em relação a isso. Realmente, a janela ainda não abriu. Realmente, poucos clubes contrataram. Porém, todavia, entretanto, vários clubes do futebol brasileiro já estão apalavrados, já estão acertados com jogadores aí. O São Paulo já acertou com jogadores, o Palmeiras já acertou com jogadores, o nosso rival aqui do Rio,
o Urubu também está acertando com grandes jogadores. O Fluminense já busca jogadores. Então por que o Vasco tem que ser diferente? Tem que esperar a janela abrir para começar a buscar jogadores? Não. O Vasco tem que já estar com jogadores ali engatilhados para o dia que abrir a janela. Anuncia 2 hoje, passa mais 2, 3 dias, anuncia mais 2, passa mais 3, 4 dias, anuncia mais 1 ou 2. É assim que funciona, gente. Se deixar para a última hora, depender da 777, a gente está ferrado. Foi isso que eu falei ontem. A 777 é muito enrolada. A gente quase caiu para a Série B esse ano por conta de mesquinharia aí, por conta da 777 ser mão de vaca, não querer gastar o dinheiro. Vai saber também se tem dinheiro para gastar ou não, que daqui a pouco eu vou falar disso em relação às dívidas. Mais notícia apareceu hoje aí. Né? Então a gente fica sempre dependente disso. E por isso, né, Alexandre Matos fez questão de ir parar lá na América, né, lá nos Estados Unidos da América, na América do Norte, para ser mais exato, para falar tete a tete com o Josh Wander, com a alta cúpula da 777, para tentar derrubar aí, entre aspas, né, essa barreira burocrática. Não é nem burocrática, não, é burocrática, porque acaba sendo uma burrice, porque no futebol é o seguinte, não existe milagre, não existe fórmula vencedora. A única maneira de você vencer no futebol é coçando o bolso, colocando dinheiro na mesa, fazendo o Pix, assinando cheque. Usem aí a nomenclatura que vocês quiserem, mas essa é a verdade. No futebol só se faz time campeão com dinheiro. O maior exemplo disso é que as maiores ligas do mundo, que tem os times que mais vencem tudo pelo mundo, são as ligas onde mais tem investimento. Campeonato inglês, campeonato espanhol, enfim. Então, gente, a gente precisa aí de uma resposta da 777. Não estou pressionando, não estou falando que tem que apresentar reforço, não. Eu estou dizendo o seguinte, o Vasco merece, a torcida merece, a gente está cansado dessa palhaçada de todo ano. Ah, torcedor, se associe, ajude o Vasco, vamos ser gigantes juntos e não sei o que. Aí o torcedor vai lá, vira sócio, a gente vai lá, compra a camisa, vai no estádio, esgota os ingressos aí com 1 hora, 2 horas só aí, de maneira aí recorde, jogo após jogo, e todo ano é a mesma desculpa, nunca dão pra gente efetivamente um time competitivo com jogadores de prateleira alta. É óbvio, é claro, que a gente não vai montar uma Sele Vasco do dia para noite, uma seleção para ganhar tudo aí, Libertadores, disputar Mundial, de 6 meses aí para 1 ano, assim, num piscar de olhos. Óbvio que não. Só que o que a gente está vendo é que o torcedor do Vasco, né, tá sendo enganado, porque foi prometido pra gente ali uma prateleira alta, uma folha salarial de 30 milhões por mês, né, e a gente esbarra aí sempre na questão financeira. Então o Josh Wander pra mim tá saindo um baita de um fanfarrão, de um mentiroso, de um moleque, tá? Não tem dinheiro mesmo, a verdade é essa. Outra situação, o Standard de Liège acabou de sofrer transfer ban da FIFA lá na Bélgica por questão financeira e não cumprir normas ali dentro da Bélgica. A gente sofreu transfer ban também já há pouco tempo, né? A gente quase caiu para a Série B por conta dessa mesquinharia envolvendo a 777 e essa patifaria aí que envolvem aí os trâmites para eles aprovarem qualquer tipo de contratação. O engraçado é que para a 777 aprovar a contratação do Juan Cruz, do Carabarral, do Matheus Carvalho, foi em questão do piscar de olhos, pintou esse caminhão de jogadores ruins, esse monte de perna de galinha aí, pintaram aqui no Vasco. Agora, jogador de verdade, para contratar é sempre assim, tem que colocar dinheiro na mesa. Quando fala de dinheiro, Josh Wander desconversa. Gente, dito isso, vamos virar um pouco a chavinha? É o seguinte, virar não, antes de eu terminar, né? É o seguinte, e a prioridade da 777, saiu a notícia hoje, que é jogadores aí de 30 anos para baixo, tá, gente? Ou seja, jogador bom com menos de 30 anos, gente, é muito caro. Então, já que eles não têm dinheiro e querem contratar jogador com menos de 30 anos, então não vai ser jogador muito bom. Esse é o meu medo. Tomara que eu esteja errado, eu tô louco pra estar errado. Gente, agora sim, dito isso, vamos falar de uma outra situação que saiu. O goleiro Ivan, saiu a notícia hoje através do GE. Globo, de que ele estaria muito próximo, muito perto de acertar com o Coritiba. Saiu outra notícia ainda hoje, que ele já estaria lá em Coritiba para acertar com o clube alviverde. Fato é que saiu outra notícia no dia de hoje, que o próprio Coritiba afirmou que não tem negociação com o goleiro Ivan. E a gente apurou no dia de hoje que, na verdade, o Ivan estaria aguardando a 777 para ver se vai comprá-lo em definitivo ou não. Então, muita informação desencontrada, muita especulação, né, e pouca informação efetivamente, sobretudo desses veículos aí grandões, Extra, Globo, que são veículos aí respeitáveis aqui no Brasil, que vem dando bola fora, atrás de bola fora, quando se fala de informação relacionadas ao nosso Vasco. Galera, é o seguinte, hein?
Denilson, né, o jogador do Cuiabá, que foi ventilado, especulado aqui no Vasco. Na verdade, ele está sendo especulado em vários clubes do nosso país, até o Palmeiras já sondou a situação dele, né? O presidente do Cuiabá negou qualquer tipo de contato com o Vasco da Gama em relação ao volante, ou seja, o Vasco não procurou o Cuiabá em relação ao Denilson. E outra coisa, tá, gente? A multa rescisória do meio-campista da equipe do Cuiabá está fixada em nada mais, nada menos do que 80 milhões de reais. Então, esqueçam, meus amigos, esqueçam. Se for isso mesmo, sem chance. Galera, como eu já falei, eu já ia falar do Transferban, já falei lá do Standard de Liège. Agora é o seguinte, vamos virar um pouquinho a chavinha, vamos falar aqui do nosso NBB, né? O nosso Vascão, nosso R10 Score Vasco da Gama vai entrar nas quadras novamente aí. Aqui no Rio, o jogo será em casa, no ginásio de São Januário, nesse próximo sabadão, 23 de dezembro, 11 horas da manhã. R10 Score Vasco da Gama e Fortaleza Basquete, né? Essa partida então é dentro de casa. Aí depois a gente joga fora de casa contra a equipe do Corinthians no dia 27 de dezembro, 8 horas da noite. Depois o nosso R10 Score Vasco da Gama volta aqui para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Urubu, nosso maior rival, também fora de casa, jogo que será realizado no dia 8 de janeiro, 8 horas da noite. Então esse aí são os próximos jogos, esses na verdade, né, são os próximos jogos do nosso R10 Score Vasco da Gama pelo NBB, o Novo Basquete Brasil. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, tete a tete. Já fez a sua bet hoje? Já fez a sua fezinha? Já fez a sua aposta? Não? Ainda não fez? Então é o seguinte, o link da Estrela Bet está fixado aqui na descrição dos comentários, aqui na descrição do vídeo, né, melhor dizendo. Você vai entrar ali, vai clicar no vídeo, vai entrar na página inicial da Estrela Bet, vai fazer o seu cadastro. Feito isso, você já começa a ter chance de ganhar. E olha só, a Estrela Bet está dando de presente aí, de bônus, de brinde, né? Mais de 20 mil reais aí em promoções de Natal. E sem contar que tem o bônus aí de 100% no primeiro depósito, tá, galera? Ou seja, esse bônus de 100%, tá? Só vale de um depósito a partir de 20 reais. Álvaro Silva, mas eu não tenho 20 reais. Ok, o que você tiver na conta aí, até R$1, você pode depositar e começar a ganhar com a Estrela Bet. Agora sim, vamos continuar falando do nosso Vascão. Vamos falar aí do Conselho da SAF, né? Saiu uma notícia hoje muito importante. Poucas pessoas estão falando disso devido ao mercado da bola estar muito agitado. Porém, todavia, entretanto, isso é muito importante, esse assunto, hein, gente? O Conselho da SAF. O que acontece é o seguinte, o Vasco Associativo tem direito a 2 cadeiras no Conselho da SAF, né, do Vasco da Gama ali, da Vasco SAF. Uma dessas cadeiras seria, né, para o presidente eleito, Pedrinho, né, que vai assumir o mandato agora em janeiro. E o outro nome que estaria cotado para assumir essa cadeira no Conselho da SAF seria aí, deixa eu ver, Flávio Lopes, tá, gente? Ele que é atual presidente da Columbe, tá? Já trabalhou também na Coca-Cola e na Ambev, então Flávio Lopes seria o nome cotado para assumir essa segunda cadeira no Conselho da SAF do Vasco da Gama. Trouxe para vocês a título de informação. Dito isso, vamos virar um pouco a chavinha, vamos falar uma notícia boa, antes da gente continuar falando de mais situações envolvendo a 777. Uma parada legal aí, o nosso Búfalo Rossi vem fazendo doações, né? Esses dias atrás ele fez doações lá em Santarém. Hoje não foi diferente, continuou fazendo doações para a galera ali de Prainha, na região onde o Búfalo Rossi e sua família, né, residem. Fato é, né, gente, que ele doou cestas básicas aí, uma coisa bem bacana, tá de parabéns, Rossi. Então, para não ficar nas minhas palavras, vejam um pequeno vídeo aí deles entregando as cestas básicas, né, e as fotos que eu vou colocar na tela aí. Show de bola, né? Tá de parabéns, Rossi. Que papai do céu te abençoe. Continue sendo assim, que você vai longe, né? Que tamo junto. Galera, agora é o seguinte. Vamos voltar a falar aí de futebol, né? Vamos falar do nosso zagueiro Léo. Ontem eu trouxe a notícia para vocês que a gente apurou junto ao blog lá do São Paulo de que o Vasco da Gama teria quitado os valores referentes à compra do zagueiro Léo. Só que eu peço perdão a vocês. Eu não li a reportagem inteira, mas lá ontem eu também não achei. Mas hoje saiu uma notícia aí em oficial. O Vasco não quitou o valor integral do zagueiro Léo, que é de 16 milhões de reais acordado inicialmente pela venda dos direitos econômicos do jogador. O Vasco ontem, na verdade, quitou
a segunda parcela referente à compra do zagueiro Léo. O Vasco comprou o zagueiro aí por 16 milhões de reais, parcelado em 6 parcelas. O Vasco teria pago uma, aí ontem o Vasco pagou outra de 4 milhões e alguns quebrados aí que entraram na conta do São Paulo. Com isso, o Vasco ainda deve 8 milhões de reais para o São Paulo pela compra do zagueiro Léo, e esses 8 milhões de reais já tem data marcada para pingar nos cofres do São Paulo. Quando que vai ser, Álvaro Silva? Gente, é o seguinte, são 3 parcelas, são 8 milhões diluídos, divididos em 3 parcelas, tá, meus queridos? Que dá algo em torno de 2 milhões e alguma coisa ali, né? 2 milhões e 700, se eu não me engano, cada parcela. Gente, é o seguinte, a primeira parcela dia 5 de janeiro, daqui 15 dias o Vasco já tem que pagar de novo aí o São Paulo, né? Aí a outra parcela é 5 de março e a última parcela 5 de maio, tá, gente? Então, 3 parcelas para quitar aí os valores aí do zagueiro Léo. Janeiro, março e maio, e o Vasco ainda deve 8 milhões pelo zagueiro. Mas, de momento, o Vasco está em dia com o São Paulo. Essa é a notícia aí atualizada, né, gente? Referente à compra do nosso zagueiro. Agora sim, gente, agora sim, né? O Vasco da Gama renovou com o zagueiro Maicon, todo mundo já sabia disso, né? Só que hoje foi de maneira oficial. Aí o zagueiro Maicon gravou um vídeo aí, né, mandando um recado para nós, torcedores. Então acompanhe o que o nosso God of Zaga falou para nós. Fala, família vascaína, tudo bem? Estou aqui invadindo as redes sociais do Vasco. Gostaria de dizer que 2023 foi um ano muito especial na minha carreira, representar um clube tão importante como o Vasco, e gostaria de contar um negócio para vocês. 2024 estamos juntos novamente e conto com o apoio de todos vocês. Te vejo em 2024, tamo juntos. Show de bola, né? Que você tenha êxito com a nossa camisa em 2024, que você jogue muito, não só você, mas todo o nosso elenco, porque o Vasco, né? Nós torcedores do Vasco, melhor dizendo, merecemos muito mais. Agora, gente, é o seguinte, o jogador que foi desligado do Vasco da Gama também, a gente já sabia disso, que é o Alex Teixeira, né? Hoje a diretoria do Vasco publicou um vídeo nas redes sociais oficiais do clube agradecendo, né, por essa última passagem, né, do nosso cria Alex Teixeira aqui no nosso Vasco, vestindo a nossa camisa, né? Então, boa sorte, Alex Teixeira, tudo de bom para você. E aí, gente, para não ficar só nas minhas palavras, vejam esse vídeo aí que a diretoria do Vasco divulgou agradecendo ao nosso cria. Alex Teixeira. Ajeitou pro cruzamento, Alex! Gol do Vasco! Alex Teixeira! E aqui o Puma, cruzamento, teve desvio, a bola vai chegando pro toque de cabeça! Show de bola, né, gente? Bacana. Dito isso, vamos virar um pouquinho agora a chavinha. Gente, o pequeno Gui chegou, férias, né, coisa e tal, aquele pique, né? E aí o nosso pequeno Gui pegou a sua família, pegou o avião e ó, foi lá para o Nordeste do nosso país. Merecido, né? Então o que acontece é o seguinte, com essa situação, o pequeno Gui foi presenteado por 3 clubes diferentes do nosso Nordeste brasileiro, isso mesmo. Ele ganhou presente do Santa Cruz, ele ganhou presente do Sport Recife, que é rival do Santa Cruz, e ganhou presente do Ceará, que também é rival do Sport. Olha que bacana, né? O nosso pequeno Gui aí rompendo barreiras. Então eu vou colocar para vocês nessa ordem. Primeiro o Gui recebendo o presente ali da galera do Santa Cruz. Depois eu vou colocar o vídeo ali do nosso pequeno Gui ganhando
o presente do mascote do Sport e depois o presente ali do mascote do Ceará, que ficou lá no apartamento lá da família do Gui, lá esperando para fazer uma surpresa para ele. Então acompanhe. O óculos estava chique também. Não? Tu comprou onde o óculos? Esse aqui é melhor. Não é não? Melhor você ficar no ar e no Arruda. Ontem a gente jantou com ele, a gente fez uma audiência pública hoje na semana. Ele não tinha o Chico. Não, eu falei não. Vamos entrar ali, vamos? Vamos entrar aqui? Vou sair direito. Vamos lá. Tá, agora o Sanagui sobe. Bora. Sabe que ele é um mesmo. Exatamente. Deixa esse menino aqui 5 dias. Olha aí, seja bem-vindo ao nosso Bozão, viu? Vamos mostrar aqui. Deixa eu tirar o cartão pra ti. Posso tirar? E ó, esse cartão de sócio pra quando você vier, você ir pro jogo do Bozão. Você e sua família todinha. Bom, é isso aí, né? O Gui é sensacional, né? Aonde ele vai, ele arrasta ali as multidões. Tô contigo, Gui. Galera, agora é o seguinte, hein? Gabriel Peck e Marlon Gomes, notícia muito fresquinha, saiu agora há pouco no início da noite, foram convocados pelo treinador Ramon Menezes para a seleção Sub-23. Eles irão então disputar o pré-olímpico, tá, gente? Uma competição ali pré-Olimpíadas, né? Então, se destacarem, se continuarem jogando em alto nível, podem ser convocados para as Olimpíadas, algo que pode atrapalhar o nosso Vasco, né, gente? Pode atrapalhar. Agora, dito isso, né? Vamos voltar aqui. Parabéns, né, para o Gabriel Peck e para o Marlon Gomes pela convocação. Agora sim. Dito isso, né, gente, o Alexandre, eu ia falar Alexander, eu tô com muito Alexander na cabeça. O Alexandre Húngaro foi demitido no dia de hoje. Álvaro Silva, quem é Alexandre Húngaro? Gente, Alexandre Húngaro era coordenador de transição da base do Vasco da Gama. Já trabalhava no nosso clube já há alguns anos, tá? Ele trabalhava aí, né, na parte da coordenação, ele que coordenava, né, a transição dos atletas de uma categoria para outra, né, enfim, o Vasco informou no dia de hoje que Alexandre Húngaro foi desligado do quadro de funcionários do nosso Vasco da Gama. Trouxe para vocês aqui só mesmo a título de informação. Gente, agora, né, que eu já falei tudo isso, né, a gente pode voltar a falar aí mais uma vez, né, da SAF do nosso Vasco, da 777. Vamos torcer para que Alexandre Matos consiga derrubar esses paradigmas, essa burocracia da SAF do nosso Vasco. Vamos torcer aí para o nosso Vasco, né, já ter aí alguns nomes engatilhados. As notícias, as informações que a gente tem de momento, que a gente obteve até agora, é de que a prioridade do Vasco, da SAF do Vasco e do Alexandre Matos e Ramon Dias é sim rever todos os contratos dos atletas contratos que estão terminando agora, atletas que podem ficar por empréstimo ou não. Inclusive eu quero fazer até aqui um adendo, colocar aqui um plus, algo a mais que eu esqueci de falar. Paulo Henrique também já estaria apalavrado com o Vasco da Gama e com o Atlético Mineiro. A Alexandre Matos, segundo a gente apurou, já teria conseguido aí a permanência de Paulo Henrique aqui no nosso elenco. Tá esbarrando, sabe no quê? Adivinha. Vou dar um segundo para vocês adivinharem. Acertou. Tá esbarrando na 777. Para você que não falou na 777, agora fica a dica. Tudo que der errado em relação à contratação do Vasco, a culpa é sempre da 777. Não, mas sério mesmo, não é que eu tô querendo criar o caos aqui, não é que eu sou contra a SAF do nosso Vasco, não. Mas é porque, infelizmente, tudo que em relação a dinheiro, né, que depende do nosso Vasco, passa nas mãos da 777, aí a gente sempre fica nesse entrave. Então vamos ver se as negociações vão ser desamarradas, vamos ver aí
se vamos ter as renovações dos atletas, né? Alguns jogadores já deixaram o nosso elenco, Alex Teixeira, Gabriel Dias, Sebastião Ferreira, o zagueiro Robson. A gente vive a apreensão, né? Se o goleiro Ivan deixa o Vasco ou não. A gente tem a notícia de que Paulo Henrique pode renovar, a gente tem a notícia agora que Maicon já renovou. Tem a situação de Bruno Prachedes, a SAF não vai fazer esforço nenhuma loucura para mantê-lo aqui no Vasco da Gama, embora Ramon Dias tenha pedido a contratação do atleta, né? Todo mundo está em concordância com isso. Eu acho que não tem nenhum vascaíno, assim que fala, pô, tem que gastar os 26 milhões do Prachedes. Eu acho que esse é um assunto que é unanimidade aí na galera, né? Todo mundo aí que eu pelo menos converso, que eu falo com a galera, fala assim, olha, o Prachedes é bom, mas esse valor é puxado, né? Esse valor tá acima. Então, assim, vamos ter que aguardar, mas tudo, né, gente, tá esbarrando, como sempre, aí na parte do financeiro. E aí saiu a notícia ontem do Vene Casagrande, que eu trouxe para vocês aqui, que ele falou que estaria azedando, haveria um racha, né, nas diretorias, tanto de Vasco Associativo quanto da Vasco SAF, ali de Pedrinho, Lúcio Barbosa, né? Disse ali que estaria havendo um problema entre os interlocutores, né, da gestão do Vasco da Gama. Toda essa situação. O fato é, sabe o que aconteceu? Ficou feião por Vene Casagrande, jornalista do SBT, que fica tentando lacrar, fica trazendo notícia aí tendenciosa, né, para tumultuar o dia a dia do Vasco. Sabe por quê? O próprio Pedrinho veio a público e desmentiu. Falou que não tem problema nenhum. Inclusive ontem, mais ou menos no mesmo horário que saiu a notícia que o relacionamento de Pedrinho com a SAF teria azedado, simultaneamente Pedrinho estava lá, dentro de uma sala de reunião, né, envolvido justamente com a cúpula da SAF do Vasco em reunião. Então, se tivesse azedado o relacionamento, se tivesse um racha, né, não teria tanta reunião assim, tanta união, uma vez que o Pedrinho ainda nem assumiu, né, a sua cadeira de presidente. Então a máscara caiu, agora a gente começa a ter certeza. Vários veículos aí conhecidos no cenário nacional aqui no nosso Brasil, né, de jornalismo esportivo, estão dando mole, estão fazendo errado, estão sacaneando com o nosso Vasco, estão usando notícias aí tendenciosas, né? E aí quando vem fazer alguma cavadinha, nenhum jornal vem fazer cavadinha de que o Rames Rodrigues vai sair de São Paulo para vir jogar no Vasco. Nenhum jornal vem fazer cavadinha de que o Felipe Coutinho tá saindo lá do mundo árabe para voltar aqui pro Rio de Janeiro para vestir a camisa do Vasco. Não, só fazem cavadinha de jogador de terceira prateleira, de jogador aí que eu não vou nem ficar citando nome para não queimar o nome dos atletas, mas só fazem cavadinha de jogador que clube nenhum quer para chegar aqui no Vasco para ganhar 100, 200, 300 mil reais por mês e não jogar rigorosamente nada. Aí é bom para empresário, é bom para jogador e possivelmente pode ser até mesmo bom para esses, entre aspas, pseudos jornalistas, né? Pode ser bom, vai saber o que acontece ali nos bastidores, né? Então tá escancarado que a 777 tem que parar com essa palhaçada de dinheiro, ou tem ou não tem, tá? Estipula um teto, foi o que eu falei ontem. Dá um teto orçamentário. Fala, Alexandre Matos, é o seguinte, nós vamos gastar esse ano, só um exemplo, tá, gente? Vamos gastar esse ano 300 milhões na pasta de futebol. É o seguinte, Alexandre Matos, você tem que pagar aí a folha salarial do ano inteiro com esses 300 milhões, tem que pagar o 13º, tem que pagar todo mundo relacionado ao futebol, e esse valor também tem que cobrir as melhorias aí no centro de treinamento e no estádio. Feito isso, Alexandre Matos, faz a conta aí quanto você vai gastar. Aí o Alexandre Matos vai lá, pega a calculadora dele, a caneta, o papel, faz a conta dele, coça a cabeça, enrola, toma um café e fala, ó, Josh, é o seguinte, eu fiz a conta aqui, a folha salarial do Vasco para o ano inteiro, mais o 13º de todo o quadro de funcionários e toda a estrutura que a gente vai precisar para o futebol esse ano, nós vamos gastar aí 200 milhões de reais. Ok, pronto, show. Aí o que acontece? Aí o Josh teria que falar para ele assim, então, Alexandre Matos, tem 300, 200 você separa para isso aí, 100 você vai ao mercado e começa a buscar jogador. Deveria ser isso. Ou então já fala logo, ô Alexandre Matos, não temos dinheiro, só jogador de graça, em fim de contrato, com salário ali que a gente consiga pagar. E já fala logo a verdade para a torcida. Já vem alguém a público, bota a cara, porque na hora que o Alexandre Matos, ó, a hora que o Lúcio Barbosa falou, assim que o Campeonato Brasileiro acabou, que o Vasco ia vir muito forte para 2024, que o Vasco iria brigar por título, que o Vasco voltaria ao protagonismo. Peraí, eles estão falando isso aqui para quanto? Para 10 anos? Ah, é o projeto. Que projeto? Pô, que projeto?
Já foi escancarado. A 777 não tem projeto. A 777 não tem projeto. Sabe quem tem projeto? O Mulambo da Gávea, o Palmeiras. Deixa eu ver aqui. Ó, Corinthians não tem projeto. Internacional tem projeto. Mulambo da Gávea tem projeto. Palmeiras tem projeto. São Paulo não tem projeto. Tá uma bagunça lá no São Paulo. Fluminense tem projeto. Botafogo tem um projeto. O Vasco não tem um projeto. A gente não sabe qual vai ser a realidade nossa se o Vasco... Porque eles não... Sabe por quê, gente? Eu fico pé da vida. Eles podiam chegar e falar assim, olha só. Perdão, gente. Olha só, torcedor do Vasco. Assumimos agora, vamos ficar aí 2 anos aqui por baixo, vamos contratar o que der para contratar, não vamos fazer loucura financeira e vamos começar aí a partir de 2025. Por que não fazem isso? Ah, Álvaro Silva, mas a torcida do Vasco é gigante, não interessa. Aí eles vêm aqui e brincam com o imaginário do torcedor. Falam, não, o Vasco vai voltar pro protagonismo do futebol nacional. O Vasco vai brigar pelas grandes competições. Quem falou isso foi o Jorge Salgado e Osório quando venderam o Vasco para a SAF. Quem falou isso foi Josh Wander, sentado com aquela bunda americana dele aqui na Sociedade de São Januário, no Rio de Janeiro. Josh Wander falou que ia colocar o Vasco de volta no protagonismo e que já para o próximo clássico contra o Mulambo da Gávea não ia ter a desqualidade técnica e financeira orçamentária. A gente continua com essas 2 desqualidades, tanto técnica quanto financeira, em relação ao nosso maior rival. Aí sentou lá o Paulo Brax e o Abel Braga, o torcedor do Vasco. Vocês não vão mais sofrer, o Vasco vai voltar a ser gigante, vai voltar a ser protagonista. A gente quase caiu esse ano, só não caiu porque Papai do Céu e os jogadores que jogaram ali não quiseram que a gente caísse, porque senão a gente teria caído de novo. Tá? A verdade é essa, Tá? Aí me vem o Lúcio Barbosa, porque ninguém botou uma arma na cabeça de ninguém. Tá? Ninguém ameaçou ninguém para o Lúcio Barbosa sentar lá na sala de coletiva de imprensa de São Januário, depois do jogo contra o Bragantino, para falar para todo mundo, para o torcedor do Vasco e para o torcedor de qualquer time que quisesse ouvir, que o Vasco tinha voltado ao cenário do futebol brasileiro, que o Vasco iria vir sim protagonista para 2024 para brigar por título. Aí eu quero saber que título que o Vasco vai brigar. Só se for o título carioca, de repente o título ali do bairro de São Cristóvão, né? Só se for, porque título mesmo brasileiro, Copa do Brasil, até esse momento, Álvaro Silva, é impossível cravar que o Vasco vai brigar por título. É impossível cravar. Álvaro Silva, você está muito afoito, você está muito estressado com essa situação. A gente nem acabou o ano ainda, a janela ainda nem abriu, não sei o quê. Ok, gente, até aí eu entendo. Mas sabe qual é o problema? Eu tô vendo o modus operandi da 777. Estão fazendo igual ao ano passado. Igualzinho o ano passado. E aí esse ano tem um agravante, que tem um cara muito bom, que é o Alexandre Matos, mas que estaria ali, segundo a gente imagina, né, algemado assim, ó, algemado sem poder fazer nada. O Alexandre Matos desenrola tudo, né, mas na hora de conseguir sacramentar, ele não pode fazer. Então, gente, vamos aguardar. Vamos torcer para essa mídia tendenciosa parar com essas notícias fake, com essas notícias aí para tumultuar o dia a dia do nosso Vasco. Vamos torcer para que o Josh Wander chegue num acordo com o Alexandre Matos e vice-versa. Vamos torcer também para que Pedrinho consiga trazer patrocínios para o nosso Vasco no ano que vem, né? Para quem sabe aí a gente fazer uma boa janela, porque eles já afirmaram aí que é de 6 a 8 reforços e não vão fazer loucura financeira. Dentro disso, agora a gente tem que aguardar. Já falaram, não vai ter loucura financeira e também não vai ter aí um caminhão de jogadores. É aquilo que eu falei ontem e anteontem. Eu não quero o Messi no Vasco. É lógico que eu quero, todo torcedor quer. Estou dando um exemplo. O Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mohamed Salah. Né? Todo mundo quer esses caras no time, óbvio. Só que dentro da nossa realidade, eu não quero um cara desse no Vasco, porque eu sei que é impossível. Ok. Agora, dentro do que dá para contratar, o que me deixa puto é que o Vasco chega para contratar, o jogador dá o ok e o Vasco não contrata. Aí a gente fica vendo aí Cruzeiro fazendo proposta para Fernando, São Paulo tentando atravessar as nossas negociações com jogadores aqui da América do Sul, o Corinthians tentando atravessar as nossas negociações com jogadores do River Plate, do Tajeres. Por quê? Porque a 777 é omissa. Sempre assim. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês de momento, tá? Eu fico por aqui e é sempre um prazer falar com vocês do nosso Vascão. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!